Tomando como base as acusações de Trump de que o BRICS é uma ameaça à hegemonia do dólar, é exagerado afirmar que Dilma e o banco que ela administra são a cara visível dessa ameaça? A ex-presidenta brasileira poderia, por exemplo, ser alvo de sanções norte-americanas, como a que foi aplicada hoje, por exemplo, ao ministro Alexandre de Moraes? Quem começa respondendo é o Igor Felipe. Olha, Vitor, sob Trump, tudo é possível, desse tipo de movimentação. Mas eu acho que é preciso observar os interesses que estão por trás das ações do Trump. Eu acho que o Trump, ele se elege presidente dos Estados Unidos com uma plataforma econômica na qual ele diz que vai reindustrializar o país e make America great again, ou seja, enfrentar a emergência da China diante da crise do imperialismo dos Estados Unidos. Então, o foco das ações do Trump é o enfrentamento à China. Então, a própria ação do Trump aqui no Brasil, ele tem a ver com criar contradições do Brasil dentro dos BRICS e o papel que o Brasil tem na geopolítica internacional. Mas o fundo das ações do Trump é a China. Como é que os Estados Unidos subsiste enquanto uma potência política e econômica no mundo? É claro que o Banco dos BRICS é um instrumento de integração econômico dos diversos países dos BRICS, que, na prática, gera uma ameaça a essa hegemonia dos Estados Unidos. Até porque o Banco dos BRICS tem feito debates importantes. Por exemplo, colocando a questão da desdolarização, debatendo saídas concretas, como essas ações que a Bianca bem explicou, criando formas de trocas comerciais por fora do dólar, que é o BRICS Pay, e outras formas, criando medidas de crédito, beneficiando moedas locais. Mas eu acredito que o Trump não tomaria uma medida contra a Dilma, até porque o centro não é a Dilma. Você pode substituir a Dilma por um outro, né? Até porque um elemento que é interessante é que a Dilma ela tem um respaldo muito grande no banco dos russos. E o Trump ele tem uma relação dúbia, né, com o Putin, né? Porque ele faz um movimento de tentar incidir e isolar a Rússia da China, ou não deixar que a China tenha um monopólio das relações com a Rússia. Então, ele entraria numa contradição que vai contra até a própria política que ele tem, de buscar até de fazer sinalizações simpáticas em relação à China, à Rússia, tentando isolar a China. Então, acho que esse é o tipo de questão que acho que não está na ordem do dia, mas claro que vindo do Trump é tudo possível, mas não é algo que eu acho que ele vai aplicar no curto prazo. Obrigado, Igor. Passando a palavra para Bianca Valosky. Vitor, eu vou pelo mesmo caminho do Igor. Eu acho que, por mais que a gente tem que entender, né, o Banco dos BRICS como uma ferramenta desses países e não como, né, o seu fim em si, né? E eu acho que, claro, como o Igor disse, tratando de Trump, você não pode colocar a mão no fogo por absolutamente nada, né? Mas, de fato, eu entendo que a Dilma ela é uma presidenta, né, que pode ser substituída e que com isso não muda a política que cada país vai utilizar. Veja, os BRICS em nenhum momento se colocam ou escrevem ou dizem qualquer coisa anti-norte-americana, né? Não há uma clara política de ataque aos Estados Unidos. Mas o que acontece? Ao estarem se fortalecendo suas autonomias, e veja, fortalecendo as suas autonomias dentro do capitalismo, sem qualquer aqui, né, ideia de se impor ao regime econômico dado, né? Eu acho que isso é importante de dizer. É só um fortalecimento e uma ideia de desenvolvimento econômico dentro do capitalismo para esses países, tentando fugir
de algumas das amarras colocadas pelo Norte Global e colocadas mais especificamente pelos Estados Unidos e pelas ferramentas multilaterais que os Estados Unidos controlam, como o FMI e o Banco Mundial. E isso, por si só, representa uma ameaça ao Trump, sabe? E não que isso necessariamente seja, né, um ataque. É só uma forma, na verdade, de estar articulando formas de existir dentro do sistema. Então, é claro que o Trump, na cabeça maluca dele, pode aí, né, tomar atitudes que a gente não tem respaldo qualquer um na lógica, mas eu entendo que tanto o banco, né, quanto a Dilma, na verdade, eles são ferramentas aí, né, utilizadas pelos países para concretizar os objetivos que vão sendo colocados. Veja, de fato, o capitalismo, né, desde que ele surge, ele vai se articulando e vai crescendo na nossa história, ele vai tendo mudanças, né, sobem e descem impérios, mudam as moedas e as formas como as trocas são feitas, e isso é dado. Eu acho que o que está acontecendo o Trump não consegue, nem não quer admitir que o Império norte-americano está em decadência, né? Não, eu não acho que vai cair agora, nem no próximo ano, e nem nos próximos anos, aqui no curto e médio prazo, mas claramente aquilo que deixa a economia norte-americana sendo, né, o centro imperial aqui do capitalismo, já não é mais. Então, eu acho que isso é o que assusta, mas não necessariamente, né, a Dilma e o Banco dos BRICS especificamente. Obrigado, Bianca. Bruno Lima Rocha, a Dilma é uma ameaça a Donald Trump? Bruno, o microfone, por favor, que está... Perdão. A luz voltou, o pessoal está comemorando aqui na rua, tá um carnaval aqui, né? Tudo bem. Que loucura. Mas tudo bem. Tá ótimo. Victor, do ponto de vista estrutural, eu acredito que tanto o Igor como o Bianca já responderam. O que eu vejo é que a presidenta Dilma, ela tem uma capacidade resolutiva muito grande, ela tem uma capacidade executiva muito grande, e em se tratando desse período Trump, ela pode personificar uma inimiga. É isso que eu digo, ela tem, pro tipo de propaganda dos Estados Unidos, ela tem as condições perfeitas, isso é um elogio para ela, tá? De personificar uma inimiga visível do Império. E, de novo, a colega e o colega foram muito felizes. Não se trata de oposição de sistemas de modo de produção, como foi na Guerra Fria, e sim de modos e modelos de desenvolvimento. Mas o que acontece? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o sistema internacional ficou organizado muito em cima também daquilo que o Ocidente dominava, né? O sistema Bretton Woods. Quem quebrou o pacto de Bretton Woods foram os gringos. O pacto de Alto de Bretton Woods foram os gringos. Por quê? Porque estabeleceram o padrão dólar-dólar. Foi o governo Nixon 1 isso. Tá bem? A partir de então, o dólar virou a moeda absoluta de comércio mundial e virou a moeda da conta petróleo, que é a commodity em volume e importância mais relevante do planeta. Eu vou te dar um exemplo, se eu conseguir, de como o Dilma pode personificar, aspas, o mal para os Estados Unidos. O maior campo de gás da Argentina é o campo de Vaca Muerta. Quando ele foi, aspas, descoberto, Cristina Kirchner tentou fazer um investimento via Banco do Sul. Precisava de 2 bilhões de dólares do Banco do Sul. O Banco do Sul estava operacional ainda. Só tinha 800 mil em depósito. Se o Banco do Sul tivesse os 2 bilhões, Vaca Muerta hoje não teria sido erguido o campo com parceria com a Chevron, uma empresa dos Estados Unidos. Poderia ter sido feito um consórcio entre estatais de petróleo latino-americanos, como PDVSA e Petrobras, por exemplo. Aí sim, aí eu estou botando literalmente o recheio do pastel. Né? Assim, olha, veja só, o NDB com a presidenta Dilma à frente pode ser
o organizador de um consórcio de estatais petrolíferas de um continente. Bom, isso aí já é um desafio econômico potente para os Estados Unidos. Então, nesse sentido, em potencial, sim. Creio eu que a Casa Branca, sob Trump, pode personificar nela uma opositora à sua hegemonia. E faz bem, é um elogio a ela isso.